Capela, diga. Em relação à pergunta da enquete, você participa pelo chat do YouTube e também pelo WhatsApp 11 999 325 105 para Nakata, Santa Luísa Cabos e BetMGM, Tintas Coral e Amarelinha Tintas. Como você avalia o início de trabalho do Carlo Ancelotti, Capela? Olha, para usar a tua terminologia, regular, se ela se equivale a razoável, né, que é a minha opinião a respeito, eu diria que é regular o trabalho inicial do técnico Carlo Ancelotti. Eu não vou falar em função nem da vitória que o Brasil imprimiu e nem da derrota de ontem diante da equipe da Bolívia na altitude, né? Porque até acredito que a altitude é um fator que ela precisa ser contemplada na atuação da seleção brasileira de ontem. Mas vou falar do desenvolvimento mesmo do trabalho. E sinceramente, Weber, eu não esperava nada fora disso. Ele acabou de assumir a seleção brasileira, ele está conhecendo ainda todo o que ele tem à disposição. Tem alguns jogadores que, para mim, ele está fazendo de maneira muito saudável, colocando alguns atletas que atuam no futebol brasileiro e dando oportunidade para esses jogadores mostrarem a sua capacidade vestindo a camisa da seleção brasileira. Ele não está fazendo muita distinção em quem atua no futebol brasileiro e quem atua nos grandes centros da Europa. É claro que você tem um jogador, quando ele é titular do Chelsea, que é o caso do João Pedro, é evidente que você vai testar, né? Você não vai relegar ao segundo plano jogadores que são titulares do Real Madrid, titulares do Chelsea, titulares das grandes forças dos times da Europa, porque uma vez que eles já são titulares dessas agremiações, é evidente que eles têm qualidade para vestir a camisa da seleção brasileira. O que eu me refiro, por exemplo, é algumas atitudes corajosas dele, de colocar o Estevão como titular da seleção brasileira, né, na partida que efetivamente valia diante da equipe do Chile, ele utilizar o jogador Douglas Costa, que estava esquecido ali no futebol russo, e trazer para dar uma oxigenada no que diz respeito à lateral esquerda. Então, ele tem feito alguns movimentos muito interessantes, mas está muito longe, e eu acredito piamente naquela informação que ele acabou deixando escapar numa das coletivas de imprensa, de que ele está avaliando por volta de 70 jogadores, e eu diria que é por aí. Ele não vai... A seleção brasileira está longe de estar definida, Weber. Sinceramente, não vejo um time titular hoje da seleção brasileira. Vejo alguns jogadores com um pé e meio na Copa do Mundo. Não, tem um goleiro, com dois. Tem um com dois pés. O goleiro vai. O Alisson e o Casemiro, isso é uma certeza. Casemiro vai. Um dos zagueiros, o Marquinhos, deve ir. Deve ir também, Então... Paramos aí. Eu não consigo ver mais nada em termos de cadeira cativa para a Copa do Mundo. Bruno Guimarães, você não acha? Não sei. Eu acho que ele está nesse bolo de jogadores avaliados. Porque o Bruno Guimarães jogou os 2 jogos, Capela. Sim, ele jogou os 2 jogos. Eu estou me referindo exatamente à régua que ele utilizou. Ele está avaliando 70 jogadores em termos de seleção brasileira. Dos 70, eu tenho cá para mim alguma certeza de que o Alisson vai. Ah, não, Alisson e de que o Casemiro vai. Também é certeza. E de que o Marquinhos vai. Eu colocaria os 3. Para mim, são os 3 que vão para a Copa do Mundo. Agora, o restante, para mim, o Neymar vai. Tá tudo aberto. Neymar vai, Capela. Tem chance, mas o Neymar precisa ter sequência, né? Sim. Esse é o grande problema. Mas vai. Neymar com sequência vai. Né? Vai. Não tem dúvida. É isso que eu falei ontem. Até falei ontem aqui. O Neymar naquele time ali não joga, pelo amor de Deus. Se a bola chega pra ele no meio de campo, ele sabe o que ele vai fazer com a bola. Não o que fizeram ontem. Machucaram a bola ontem. Weber, honestamente, ontem é um jogo que eu vou dar um desconto. Sinceramente, eu vou dar um desconto. Mas não pode, Capela, não pode. A altitude influencia demais, né? Capela, mas os caras jogam a Premier League. Os caras jogam a La Liga. Não é possível que você não consiga trocar passes. Você não conseguir trocar passes é um problema grave, mesmo com altitude. Você não precisa correr na altitude, mas a bola corre por você. Você toca a bola. Sabe o que o Brasil fez no início do jogo, Capela? Não fez nada. Se fechou como um time pequeno, com 2 linhas de 4 lá, 2 linhas de 4, uma de 4, 2 linhas de 4... Não, tinha uma linha de 4, uma de 5 e o Richarlison ali no meio de campo, cara. Uma vergonha. E bem perto da área. Mas veja, não deveria ser surpresa. Sabe por que, Weber, não deveria ser surpresa? Porque assim, o Ancelotti, é que a gente está cristalizado com o Ancelotti do Real Madrid. Só que vamos combinar que o Real Madrid é uma seleção, né? O Real Madrid, ele tem uma dor, por exemplo, na lateral esquerda, ele vai lá e contrata o melhor lateral esquerdo. Sim. Ele tem uma dor no setor do meio campo, se ele não pega o primeiro, ele pega o segundo melhor.
né? É isso, né? O orçamento do Real Madrid hoje permite que o Real Madrid faça esse tipo de movimento no mercado quando tem as janelas de transferência. Mas vamos lembrar do Ancelotti quando ele dirigia o Paris Saint-Germain. Eu já estou usando uma régua bem parecida. Num jogo em que ele foi eliminado, o Lucas era jogador dele no Paris Saint-Germain. Ele armou uma equipe para jogar no contragolpe, deu errado. E o Paris Saint-Germain acabou sendo eliminado naquela oportunidade na Champions League. Foi um jogo, inclusive, se eu não me engano, perdeu de 1-0. Então, é isso. O Ancelotti, ele tem uma filosofia. O Ancelotti, ele vem da escola italiana. Não tem como a gente dissociar as coisas. A escola italiana, historicamente, é uma escola que tem competência defensiva e alguma dificuldade no que diz respeito à parte ofensiva. Quando tem um jogador como o Baggio, por exemplo, a coisa muda. Quando tem outros, até Balotelli, quando tem alguns jogadores que são craques, são jogadores importantes, a situação muda ofensivamente. Mas historicamente, se você pegar os principais jogadores da Itália, se você começar a lembrar, você vai lembrar de quem? Goleiro, Dino Zoff, você vai lembrar do Baresi, você vai lembrar do Maldini. É dessa turma que você vai lembrar. E são jogadores do quê? Jogadores da parte defensiva. Você vai lembrar do Gattuso, né? Você vai lembrar de jogadores que têm a marcação ali como a prerrogativa principal, a sua principal característica. Então, imaginar que hoje ele fosse transformar todo, não vai. Ele vai recompor mesmo a seleção brasileira, ele vai cada vez mais transformar a seleção brasileira numa solidez defensiva para depois ele ajustar a parte ofensiva. E a parte ofensiva, felizmente para ele, Ancelotti, ele tem muitas opções. Ele tem Vinícius Júnior, ele tem Rodrigo, ele tem Estevão, ele tem João Pedro, ele tem Paquetá, ele tem uma infinidade. Pedro, que não foi para a seleção agora, mas é um atleta que pode ser convocado. Ele tem outros jogadores, enfim, ali no radar que ele pode levar a qualquer momento. Então ele tem um monte de opção. Então por isso que eu coloco o Ancelotti nesse momento com um trabalho razoável. Para mim, Weber, eu vou desconsiderar Japão e Coreia do Sul, que eu já comentei aqui, e para mim não vai acrescentar grande coisa. Nada, não vai acrescentar nada. Mas na hora que ia pintar um amistoso... O que pode acrescentar é o Brasil se atrapalhar ainda e começar uma pressão lascada para cima do necessária, inclusive. O que vai chamar a atenção é quando a gente pintar um amistoso um pouquinho mais encorpado e a gente sentir como é que a seleção brasileira vai se comportar. Agora, também não sejamos ingênuos. Hoje a seleção brasileira, ela está um degrau abaixo, na minha opinião, de times como a França, de times como a Espanha e até de times que nunca ganharam a Copa do Mundo, mas que tem uma seleção competente, que é o caso de Portugal. Portugal hoje tem uma seleção, na minha opinião, superior à seleção brasileira. Se vai ganhar a Copa do Mundo, se não vai ganhar, isso é outra conversa. Mas estamos abaixo, e a Argentina também. Estamos abaixo desse pelotão. Existe um pelotão de elite e nós estamos brigando para ingressar nesse pelotão de elite. Hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 10, dia 10 de setembro de 2025. Nós não estamos no pelotão de elite do futebol mundial. É muita emoção.